Oi, tudo bem? Boa noite. Vamos ter hoje uma conversa muito interessante e uma conversa que eu acredito que vai desmistificar algumas coisas que as pessoas questionam se estão seguros ou não estão seguros. Porque a segurança, a gente só tem consciência que deixa de ter essa sensação quando nós somos de alguma forma invadidos ou surpreendidos. E nesse ambiente de home office, olha, tem muita gente que está podendo ser vulnerável a esse tipo de situação. Então, marquei com um amigo meu que vai falar sobre esse assunto. Não vejo a hora dele entrar aqui me chamando para que a gente possa trocar ideias. Enquanto isso, vamos aguardar o Gilberto chegar. Eu estou vendo aqui que o Pedro está por aqui, que a Andréia, que a Franciele. Olha, então, Gilberto entrou. Gilberto, estou esperando só que ele me mande aí um convite. Ô Gilberto, preciso que você mande um convite para mim e eu aceitar aqui. Ó, Gilberto Faria. Cadê? Estou esperando somente que conectando aí com o Gilberto Faria. Tudo bem? Tudo bem, Gilvan? Você está me escutando? Eu estou lhe escutando muito bem, Gilberto. E você está me Que bom. escutando? Está me escutando? Ótimo, alto e claro. Como é que você está aí vivendo esse momento de quarentena, home office? Gilvan, é um desafio, né? É diferente. A gente, tecnologia, é meio que acostumado com Gilberto? trabalhar em home office, né? Como a gente diz, né? O pessoal de tecnologia, ele sempre trabalha em qualquer lugar, em qualquer hora. É um pouco do nosso DNA. O grande problema de tudo é que quando uma empresa inteira tem que ir para home office de uma hora para outra, é que complica, né? O cabelo tá meio amarrotado aqui. Então, assim, são Olha, coisas eu vou que a dizer. gente tem que acostumar, né? Filho, esposa, é o dia a dia de uma casa, nem sempre todo mundo tem um local adequado, né? Para que possa exercer a sua atividade de uma forma tranquila. É um desafio gostoso, diferente, mas eu acredito que vai ser um marco na história do mundo e do Brasil, principalmente. Muitos negócios vão desaparecer, muitos novos vão aparecer, formas de trabalho experimentadas vão passar a ser acreditadas, né? O home office, muita gente já medo, será que funciona? Será que não funciona? Né? Então, assim, é bem interessante. É um exercício, no mínimo, culturalmente elevado, né? Existe bastante exercício cultural para trabalhar em home office. Olha, quando eu tive a oportunidade, quando eu pensei nesse assunto, Gilberto, eu tenho que lhe assim, ser muito sincero. Hoje todo mundo diz assim, eu quero usar a tecnologia, eu vou usar lá o WhatsApp, eu vou acreditar que o Telegram com duas seguranças junto com o WhatsApp, e todo mundo diz, não, eu trabalho com tecnologia, eu tenho mobilidade como sendo uma facilidade, e aquilo que você comentou é muito interessante pelo seguinte, as pessoas estão acostumadas a estar remoto, estar fazendo algum tipo de atividade, mas remotamente pelas facilidades que os aplicativos têm. Perfeito. E quando você coloca o desafio, diz assim, meu amigo, a sua empresa agora vai ter que ter um isolamento social e vai ter todo um time trabalhando home office. E muita gente começa o seguinte, olha, você foi muito feliz quando diz,
É totalmente diferente você ter uma empresa trabalhando em home office do que você estar em casa trabalhando, simulando um home office. E muitas vezes, Gilberto, isso aí que para mim, com a sua experiência que você tem, hoje você trabalha tem assim, é empresário, tem toda uma participação nesse mercado de segurança. Eu vejo que a Zillion está sempre na vanguarda, questionando sobre o que é que deve ser as boas práticas, devem ser as boas práticas. Fala o que é que gera maior surpresa em segurança nesse home office. Querer clicar na curiosidade se o Moro fez isso, ou se o vídeo que aconteceu, ou se o coronavírus matou mais gente. Comenta sobre esse assunto, porque, Gilberto, você é uma pessoa que eu me sinto muito à vontade de escutar as suas orientações. Pô, Gilvan, primeiro, obrigado pelas palavras, né? E, por incrível que pareça, o mais encontrado é o tradicional, né? Você chega na sua casa, você compra uma internet para seu uso pessoal, né? As pessoas não têm a cultura, nós, né, temos ainda pouca cultura do que é segurança, né? E segurança não é sempre só resguardar os seus dados. A segurança é resguardar todos os dados. Uma empresa trabalha com dado próprio e dado de outras pessoas, de outras empresas, dos seus funcionários. E quando você compra esse link, né, que você chama um operador qualquer para instalar um link na sua casa, você não se preocupa em mexer nada na configuração daquele equipamento. Entendeu? Isso mesmo. Cara, esse é o básico. Parte daí. Então, o IP é aquele 192.168 que todo hacker conhece. Né? A A senha adivinha de 1, 2, mim. 3, 4, 5. Opa, muito A bom. de mim é de mim. Todo mundo deixa a conta de mim. Né? Então, a primeira coisa que eu oriento a todos que estão nos escutando e que repassem isso para todo mundo. Né? Se você não sabe fazer, independente se o home office vai acabar ou não, para sua própria segurança, porque você pode pegar o computador da empresa e conectar na sua rede local da sua casa, no Wi-Fi da sua empresa, da sua residência. Então, revisem isso. Não use o 9268. Tem 255 combinações em cada nível para você criar. Cria a sua. Tá? Outra dica, não deixe o número 1 no final. Por exemplo, 926801. Gente, né? Troca a senha do admin, cria uma senha forte. Ah, mas minha família... Gente, cria uma senha forte e ajude. Quando alguém for visitar a sua casa, não dê a senha. Digite a senha para a pessoa no celular. Mas Né? Gilberto, Porque... Oi, Mas, perdão, Gilberto, João. você tem que lembrar que algumas pessoas colocam a senha escrita no papel, assim, bem visível. Ó, Wi-Fi Exato, grátis e a senha é essa. Isso, exatamente. claro, nunca é na minha casa, nunca é na sua casa, nunca é na casa da empresa que a gente está comentando. Sempre a gente vê isso no Google, naquelas fotos históricas. E eu quero aproveitar, tem uma pessoa aqui que está nos vendo, que é Alexandre Severo, lá de Pernambuco. Severo, participa, porque você é uma pessoa que eu conhece muito de segurança. É isso que você está dizendo, né? Não ter essa facilidade de colocar público aquilo que deveria ser restrito. Privado, exato. Obrigado, Isso mesmo. Pernambuco, pela audiência e todas as cidades e as pessoas que estão nos prestigiando, principalmente a Gilvan Falcão, né? É uma pessoa que eu conheci trabalhando, né? A gente trabalhou na mesma empresa, é uma pessoa muito culta, muito inteligente e eu sempre gosto muito de conversar com o Gilvan. É uma pessoa que agrega bastante na minha vida. Bom, então, Gilvan, é sempre... Não vou dizer que é falta de atenção, né? Mas a vida leva a gente a cometer certos erros por questão do famoso costume, né? É daquela forma. E a gente não instiga, a gente não se preocupa, não é criticar, né? A palavra correta não é criticar, né? Mas tem que se incomodar. Né? Meu dado, até que ponto a minha rede da minha casa está segura? Né? O seu filho conecta nas redes sociais, seu filho conecta na rede mundial, até que ponto
né? Você não está deixando exposto dados pessoais, né? Seu número de cartão de crédito, alguma senha que muita gente tem o costume de escrever uma senha dentro de um arquivo texto e deixar no seu computador, no seu desktop, né? Então, existem pequenas dicas, né, que a gente vai deixar para o final para poder falar, que pode dificultar essa facilidade de roubo de informações e melhorar a sua segurança na prestação de serviços quando você está na sua casa laborando, trabalhando para a sua empresa, né? Então, é muito complexo, né, essa mudança toda foi complexa, né? Amanheceu-se nas empresas e no dia seguinte todo mundo em casa. Pensa assim, né? Quando você chega na sua empresa, você tem 100 pessoas usando um túnel. Tá? Vamos pensar numa empresa que tem 100 pessoas. Quando essas 100 pessoas saem para suas casas, se tornam 100 túneis. São 100 Verdade. possibilidades diferentes para que, através desses 100 possibilidades, alguém possa acessar os dados da sua empresa, da empresa onde você trabalha, né? Então, né? De novo, a nossa intenção aqui, pessoal, não é alarmar, não é criar, né, sai todo mundo louco, não é isso, né? É conscientizar, colaborar. Não sei fazer, alguém sabe fazer por você. Procure um profissional, procure um amigo que consiga mexer, fazer as alterações. Tem na internet manuais, né? Porque cada fabricante, cada modem, normalmente tem um jeito de entrar, uma rota de entrar, né? Mas são muito similares, né? Então, essa é a primeira grande a dica, né? Para poder melhorar e você criar uma blindagem a mais dentro do seu ambiente de casa. Não é só para a empresa, reforço. É para vocês, para o dado da sua família. É muito importante isso. O interessante é que as pessoas que normalmente têm um computador ou usa a internet para acessar em casa, ela sempre compartilha aquele computador de casa ou o celular e os outros periféricos que ela tem com a família. E a família tem joguinho, a família tem serviços do estudante, aquele computador tem várias atividades e tem vários softwares que são instalados. Eu não estou nem questionando se o software ele é legalizado ou não é legalizado. E isso que você comentou, ninguém está aqui gerando caos para ninguém. Ninguém está aqui dizendo que você está vulnerável a ponto de não ter condições de trabalhar. Por favor, é muito importante deixar isso claro. O que está comentando aqui são pontos de atenção, são pontos que você, que muitas vezes é leigo, e eu até comento, Gilvan, você é formado na área de tecnologia, paga alguém para formatar um computador? Eu pago mesmo, porque é um saco. Eu acho um saco. Eu já perdi aquele glamour de formatar, de baixar os drives. Não sei você, Gilberto. Então é melhor você pagar um técnico que já sabe todas as nuances, todos os detalhes, se o antivírus que o cara vai usar, ele é um antivírus que ele é grátis, que ele é pago, se vai ser o YX, YZ. Então, isso, Gilberto, é importante a gente estar falando, porque você, quando está falando, você está falando de uma forma neutra e mostrando às pessoas que as boas práticas, elas estão acima de tudo. Acima de tudo. Exatamente, Ivan, exatamente. O importante é a conscientização, acima de tudo. Se você não acreditar que o que a gente está colocando aqui é importante e relevante, não adianta o está falando formatar nunca mais. Gente, formatar a máquina, olha, realmente tem que tomar cuidado, né? 99% das vezes funciona. 1% que falhar, você perde os seus dados, né? Então, a gente vai falar sobre isso também, sobre a segurança, né? Mas voltando nos pontos aí que o João colocou sobre a família, né? O segundo pior problema das empresas foi
como ela não se preparou, né, para ser uma empresa que eu chamo uma empresa em nuvem, uma empresa, perdão, com mobilidade. Né? No caso da minha empresa, Sim. em especial, eu trabalho com isso. Para mim, não tive mudança nenhuma, né? Em termos tecnológicos. Eu simplesmente criei 20 e poucos lugares, 20 e poucos túneis para trabalhar. E seguros, porque eu já era uma empresa preparada para onipresença. Né? Pegar a máquina e ir para casa e pronto. E eu pude pegar as máquinas da empresa e os funcionários levar para casa. Né? O que teve mais difícil, a dificuldade foi conectar o Wi-Fi usando equipamento empresarial. Algumas pessoas tiveram certa dificuldade, mas o meu suporte conseguiu colocar. Né? Então, assim, qual foi? Não poder levar as máquinas empresariais para que os funcionários usassem em casa. As aplicações não permitiam muita acessibilidade remota. Então, Olha, muita Gilberto, empresa saiu, foi uma loucura. Foi uma loucura. Teve gente que trabalhou pelo menos 3 dias, 3 noites sem parar. Né? Eu conheço alguns amigos meus que eram muitas pessoas. Imagine você mobilizar 1.000, 2.000 pessoas em suas casas a trabalho. Né? Quando você tem uma estrutura de retaguarda que permite isso, você faz fácil. E quando você não tem? Né? Sim, que todo mundo pode ter e que se preparar? Na minha visão, sim. Há quanto tempo a gente fala Gilberto, de mobilidade? Oi? Gilberto, você disse uma coisa, me veio aqui. Você vê, ó, nem todas as empresas elas usam notebook, tá certo? Exato. Ou usa Team Client, aquele equipamento que ela faz a conexão, tá certo? Ou usa o desktop clássico. Por favor, de novo, nós não estamos em momento nenhum criticando, nem dizendo que você Exatamente. está fora de uma realidade. Ninguém está dizendo aqui que você deve Claro, investir. O que a gente está comentando aqui é claro. que existe um Características, momento. Silvan, são cenários e modelos, E né? existe um momento que as empresas acreditavam que não iriam, a curto prazo, ter acesso a essa Precisar, necessidade e que viram, ao apagar da noite, com a seguinte necessidade. Você vai trabalhar em casa, vai ter que levar o seu notebook, mas não tem no-break. Ou a instalação da sua casa, ela não está, muitas vezes, adequada àquilo que você está precisando acessar. Ou o link que eu estava imaginando não precisa, porque sempre todo mundo estava dentro de casa com uma rede bem montada. Gilberto, é isso que as pessoas, muitas vezes, elas dizem assim, home office é só você trabalhar em casa. Não! Se não é. você quer usar home office, usando o ambiente de trabalho tecnológico, você tem que lembrar. Não estou dizendo que home office não é você pegar aquele material e trabalhar em casa com o seu telefone clássico e com os seus papéis clássicos. O que a gente está questionando, e você me corrija se eu estiver falando algum absurdo, a gente está usando a tecnologia que você usa na sua casa, mas usando a mesma tecnologia que você usa no seu trabalho. Gilberto, Exatamente. os desafios que vocês tiveram sendo bombardeados, porque todo mundo gerou demanda, somente cliente, deve ter sido muito interessante, né? Esses cenários, né, que existem, né, de novo, como o Gilvan falou, não é crítica, são cenários. Um teve menos esforço, outro teve mais esforço. E teve outros que não teve como fazer. Eles não puderam mandar todo mundo para casa. Teve gente que continuou trabalhando nas empresas, em questão de sobrevivência. E teve outras que não teve jeito. Né? Então, assim, essa live de hoje é para levar um pouco mais de informação, levar caminhos. Tem caminhos simples, né? Mas existem alguns limites. O exemplo dos 100 túneis. Se você tem aplicações dentro de casa, Explica são o que é um 100 túnel. túneis. Existe o que é um túnel para as pessoas ficarem bem claras, que a gente está Ah, tendo tá. aqui. Esse exemplo foi a analogia que eu fiz. É um É, túnel. São 100 pessoas tentando conectar dentro da sua empresa, né? certo. Então, são 100 IPs, 100 endereços diferentes querendo conectar dentro da empresa para acessar os sistemas lá. Tá? Depois eu vou falar especificamente do mecanismo de proteção que chama de tunelamento ou VPN. Depois a gente fala sobre isso. Mas eu Sim. quero dizer o seguinte, acessou a infraestrutura, você tem um link pequeno, né? Na verdade, você tem um link adequado,
ele pode se tornar pequeno. Porque quando ele foi dimensionado aquele link, ele foi dimensionado para quê? Várias pessoas usando rede local, acessando seus sistemas localmente, ele não usa link. Né? Você está usando a rede local ali. Quando você pega essas 100 pessoas... Exatamente. Quando você pega essas 100 pessoas e leva para cada um para sua casa, são 100 entrantes naquele link que você tem disponível na sua empresa. É como se você estivesse andando na rodovia que tem 10 pistas, todo mundo dirigindo ao mesmo tempo, certo? Conectados, né? No final dessa rodovia, todos os 100 carros, as 100 pistas, querendo entrar dentro da sua empresa, que é uma única porta de entrada. Né? Dependendo do tamanho da conectividade, você vai ter uma degradação de sistemas, passando por isso também. As empresas tinham que ter degradação de sistema, porque o sistema rodava dentro da sua estrutura local. Né? Quem já estava em nuvem, foi tranquilo. Né? O mais que teve que fazer é talvez adquirir um pouco mais de performance da nuvem, que isso se implementa em alguns minutos. Dentro da sua casa, você não consegue fazer em minutos. O upgrade de link depende de análise. Se você quer aumentar a memória de hardware, demora. Talvez o fornecedor demora 45 dias para entregar um hardware hoje. Então, o segundo grande problema foi esse. A conectividade, né, a disponibilidade nas casas dos funcionários do equipamento, né, da empresa. Aí vem o outro problema provocado por isso. A empresa não pode, não tem como. O equipamento não dá para levar. Beleza, eu pego, vou usar o pessoal. Né? Aí o problema pode se tornar muito maior. Por quê? No equipamento pessoal, ele pode ter uma máquina que não é compatível, não está atualizado com os sistemas da empresa, e não é que é obrigado, tá, gente? De novo, né? Que obrigação você tem de usar seu computador com as mesmas configurações da empresa? Zero, nenhuma. Mas muitos profissionais, não, cara, usa o meu, tal. Nessa época, nesse momento, a gente viu muita solidariedade. Né? Quem era reticente, não, ele pode usar o meu. Muita gente foi compreensivo, né? Em usar equipamento pessoal. Né? No mínimo, o que a empresa tem que fazer? Instalar o pacote básico. Aí vem a VPN. O que você faz para proteger a sua empresa? Tá? Uma parte da proteção é se a empresa tiver recursos disponíveis na empresa, que se ela tem as aplicações, tudo instalado dentro de casa, da sua própria casa, é fechar um túnel chamado VPN, que ela cria uma rede privada virtual. Tá? É como se você tivesse dentro da empresa, né, na sua casa, tivesse a estação, o IP, né, dentro da empresa, mas você na sua casa. É um túnel mesmo. Só Gilberto, quem conversa entre vocês é a estação da sua casa com a empresa. É uma forma segura, né, de você poder trocar as informações, mas só isso não é o suficiente. Oi, Giovanni. Gilberto, quem está nos assistindo é a Elisa Araújo. Elisa, oi, Elisa, seja bem-vinda. Ela é presidente da FIENG, tá certo? Aqui em Uberaba, e do Triângulo Mineiro. E ela tem o que? Os empresários, que todos os empresários são associados. Então, veja esse desafio que você está dizendo. Ela deve ter vivido assim, vários associados tendo essa dificuldade de, além de ter esse desafio que a própria Momento está fazendo, muitas adequações de pessoas que eram resistentes a esse tipo de mudança e que não tiveram outras opções de simplesmente ter que ir para esse momento. Eu não estou nem querendo questionar sobre o Office que a pessoa trabalhava com os arquivos locais, em detrimento daquele Office que é o Office 365, que você tem na nuvem, que você tem todo um trabalho. Então, Gilberto, somando a isso, tem aquela política de TI, porque existe a segurança da informação, existe todo um contexto que as pessoas... quando o pessoal fala sobre home office, tem que lembrar que existem políticas de tecnologia, porque existe o segredo, existe a informação. Então, isso, Gilberto, eu sei que vocês, na Zillion, são muito eficientes com relação a esse tipo de preocupação, orientando os seus parceiros, os seus clientes. Me corrija ou coloque alguma informação a mais nesses meus comentários.
Ivan, perfeito, né? Esse é o próximo ponto que eu ia tocar, né? Cada empresa tem um nível, né, de profundidade de tratar as políticas de segurança da informação, né? Então, o que significa isso, né? Por exemplo, tem empresas que os equipamentos eles são presos com cadeados nas suas mesas de trabalho, né? Por questões de roubo, né? Uma pessoa invadir, né? E levar os equipamentos. Isso era muita moda, né? Então criaram esse mecanismo. Outras empresas, você só pode ter um equipamento da empresa com você se você tiver um termo assinado, se a sua função exigir isso. Né? Eu conheço empresas que só tem notebook para todo mundo, mas o notebook é travado em cima da mesa. Por quê? A função dele não exige mobilidade. Então, são vários modelos, né? E esses modelos, eles criam desafios diferentes, pressões diferentes. Imagina uma empresa chegar no dia seguinte, que tem lá seus 100 funcionários, ninguém trabalhava com mobilidade, mas vamos dizer que todos têm os seus notebooks. Né? Mas ninguém assinou o papel. Você acha que o empresário, nesse momento, ia gerar um papel, um documento e entregar para todo mundo? Concordo Não com você. dava. Não dava tempo. Né? Muitas boas práticas ou muitas regras, elas foram quebradas diante da necessidade maior, que era, eu tenho que continuar atendendo meu cliente, eu tenho que continuar operando. Né? Então, esse é o terceiro desafio do home office. Né? E como organizar isso depois? Onde estão as máquinas? Então, imagina o empresário pensar, gente, eu tenho que levar esse tanto de máquina, mas com quem tá, quem pegou? Bom, aí o que acontece? Aí vem as equipes de retaguarda, né? Se flexibilizou muita coisa em relação a esse ponto específico de segurança. Algumas empresas mais estruturadas conseguiram, né? De novo, quando fala de empresa estruturada, nós não estamos criticando quem tem e não tem estrutura. Cada Importantíssimo empresa fazer esse tem a sua comentário. realidade. Né? Cada empresa tem a sua realidade, cada empresa tem o seu processo mais ou menos maduro. Né? Tudo depende daquilo que é viável e faz sentido para a empresa em relação à estrutura. Agora, tem uma coisa que a gente, com o passar do tempo, tem que começar a viver. A segurança, seja da informação, né? Ou seja, qualquer outro tipo de segurança, ela não vai ser mais negociada. Com o LGPD, as coisas vão ficar muito mais complexas. E para quem? Para o empresário, para quem trabalha com as informações das pessoas físicas que somos nós. Então é extremamente salutar. Então vai enrijecer, muita gente vai achar ruim, mas é para proteger a gente. Muita gente liga no seu celular, acessa seus dados, por quê? Porque o seu dado, entre aspas, vazou sem sua autorização. Né? Então, Gilberto, por isso que essa preocupação é importante com segurança. Aí, só concluir, Gilvan, só um minutinho, por favor, em relação a esse ponto específico, aí eu te dou a palavra, rapidinho. Aí, muitas empresas fizeram o quê? O cara levou, o suporte foi lá e foi de casa, acreditem, de casa em casa, igual um motoboy, visitando as pessoas, mantendo aquela segurança que precisa ter por causa da pandemia, preenchendo o formulário e a pessoa, não disser da marca, está com você, papapá. Então, você passou a ter um controle. Outras empresas nem isso fizeram. Né? Simplesmente é confiança. Então, ou seja, foi um choque adaptativo cultural, como eu falei no início. Muitas pessoas tiveram que se adaptar, né? Empresas mais duras nas suas políticas flexibilizaram, tiveram que flexibilizar. Então, está mostrando a alta capacidade de adaptação do brasileiro. Isso é muito bom, muito positivo. Né? Muitas empresas continuaram funcionando normalmente. Vai, meu grande amigo Gilvan, fala aí. O que eu estava me preocupando é o seguinte, vocês já pensaram em ter um kit, uma sugestão mínima que as pessoas tivessem assim, um checklist de situações, orientações mínimas para as pessoas começarem a se orientar? Porque cada vez mais, Gilberto, isso aí é quase uma caixinha de Pandora. Quanto mais você Exatamente. abre, mais você vai descobrir que determinadas coisas, elas precisam ser revistas, e eu comento muito, somente o pessoal da área de infraestrutura, que eu tenho que parabenizar todo mundo dessa área de infraestrutura, porque são verdadeiros heróis, e que eles
sempre naquela missão de querer preservar o ambiente, e as pessoas só lembram que o ambiente precisa do pessoal de infraestrutura quando acontece algum incidente. Então, vocês têm alguma coisa no site ou vocês têm algum tipo de orientação de boas práticas? Gilvan, a Zillion promove constantemente webinars, né? Toda sexta-feira a gente tem um bate-papo aberto, né, sobre vários temas, vários assuntos. Já falando sobre home office nesses webinars, né? Tem as nossas páginas com documentos, né, com informações sobre segurança, que a gente trabalha e vive isso 24 horas por dia. Então, fique à vontade, acesse nosso site, participem dessas lives, né, desses webinars. E é tudo gratuito, né? A gente, durante a pandemia, né, a gente disponibilizou para todo mundo canais para a gente poder auxiliar a tentar implementar, sem custo, sem nada. A gente ajudava os empresários, ajudava as pessoas que, eu não sei criar uma VPN, não sei instalar, estou com essa dificuldade, não sei o quê. A gente abriu, né? A gente disponibilizou também produtos para existe um limite, né? Porque a gente não é dono do produto. Se eu fosse dono do produto, ia ser diferente, mas eu não tenho nenhum produto próprio meu, né? São fabricantes multinacionais, mas a gente conseguiu com eles disponibilizar de graça backup, segurança por 2 meses, 45 dias, para poder dar um tempo ao empresário respirar, né? E se vocês querem esse tipo de serviço, têm essa dificuldade e ainda precisam desse recurso, pode nos procurar, né? Não tem, a gente de bom grado vai colaborar, ajudar vocês a ser mais seguro, né? Infelizmente tem um limite de prazo esses produtos, eu não consigo, como se diz, liberar uma licença por 1 ano, não consigo, mas ajuda bastante a dar um pouco mais de tranquilidade para o empresário, que naquele momento, imagina, o mundo caiu, o mundo saiu debaixo dos pés, ele vai ficar preocupado se tem um modem que funciona na casa do seu funcionário, se o computador pessoal dele tem uma segurança, não, e agora eu não tenho antivírus, o que eu faço? Então, a gente, pensando nisso, a gente disponibilizou isso, né? Então, seja backup, que é uma coisa extremamente importante, quando você falou de formatar a máquina, gente, o melhor seguro que existe é backup, né? E não é backup no pendrive. Hoje existem várias ferramentas com pessoas físicas de custo muito acessível para você manter o básico dos seus dados, aquilo que é essencial para você, né? Que esse é outro grande problema de quem foi para home office. Quando você não tinha uma empresa com uma estrutura de compartilhamento de arquivos, de colaboração de arquivos, o que você faz? Você leva o dado da sua empresa no equipamento que você usava na sua estação de trabalho para sua casa. Então, onde está o dado? Está na casa de cada um. Imagina conectado esse equipamento com dados empresariais numa rede residencial, que até naquele momento não se existia nenhuma atenção para ela em termos de segurança, como eu disse, né? Compra 192.6801, simplesmente conexa usando, às vezes nem senha tem, é livre, tem de tudo, né? Então você imagina, é complexo. Muitas empresas deixaram de ir por isso, porque o dado é tão estratégico, perigoso ficar exposto assim. Muita gente fala, peraí, deixa eu me organizar primeiro. Eles demoraram um tempo mais. Então esse teve um pouco de um pouco mais de impacto nas suas operações, né? E segurança é hábito, né? Segurança você adquire com o tempo. É com exercício, com prática. Gilvan? Você está aí. Falando sobre backup, pendrive, eu me recordo várias vezes que eu fui assim surpreendido quando a pessoa disse que o backup dele era naquele HD externo, né? E na verdade as pessoas confundem backup com cópia. Backup tem metodologia, Exato. quantidade de arquivos, pastas para um local. Eu vejo, Gilberto, que hoje as pessoas têm que ter consciência
que hábitos que eles praticavam e tinham até o momento antes de home office, que eram hábitos normais, da curiosidade, de receber um e-mail. Pré-corona, né? É o É o pré-corona e o pré-corona. pós-corona. Bom, exatamente. Antes do pré-corona, as pessoas tinham o hábito de ser mais curiosos. Quando vinham aquela mensagem ou aquela brincadeirinha, e eles queriam saber até onde a brincadeirinha ia acontecer, ou aquele receio que tinham quando recebiam a notificação do Serasa, ou quando recebiam a promoção dos R$ 600, dizendo que estava saindo para eles, ou que o Netflix liberou todo um stream de vídeos gratuitos, ou chocolate gratuito. Bem, esse tipo de hábito, quando chegava na sua empresa, esse hábito ele tinha alguns filtros, os e-mails eram filtrados. E que muitas vezes, quando você acessava isso na sua casa, o seu prejuízo não era tão catastrófico. E esse hábito, Gilberto, eu acredito que as pessoas muitas vezes chegam desesperadas com a seguinte notícia para vocês: estão pedindo resgate dos meus dados, tá certo? Então, agora, se não mudar o hábito, se não lembrar que agora você pode ser mais vulnerável a isso, com certeza muitas pessoas, muitos empresários irão ter essa surpresa. Faz sentido isso? Faz total sentido, Gilvan. E, de novo, né, como diz conscientização, é igual o hábito de abrir a janela do carro quando você está dirigindo, masca um chiclete ou pega uma bala e joga o papel pela janela. A partir do momento que você cria o hábito de não fazer mais isso e colocar sempre, que seja no chão, no assoalho do seu carro, né, a segurança é a mesma coisa. Né? Você vai começar a praticar, você vai ver que ela é tranquila, ela é simples. Né? Se você não pode pagar antivírus no seu computador pessoal, use nem que seja um free, que já ajuda, né? um livre. Né? As pessoas, infelizmente, o nível de informação nem chega para todo mundo da mesma forma, infelizmente. Né? É muito diferente informação e comunicado, né? Dado e informação. Todos os fabricantes têm uma linha residencial. Você pode ter uma licença pessoal. É custo bem acessível, tá? Para que você tenha uma proteção básica na sua casa. Mínima que seja. É muito importante. Outra coisa, né? De novo, gente, não estou fazendo apologia nem em relação a que vocês têm obrigação de fazer o A, o B, o C. Né? O nosso desafio aqui é levar informação, contribuir e distribuir um pouco que a gente conhece. Porque nem sempre todo mundo tem acesso a esse tipo de informação. Tá? Então, eu gostaria que ficasse bem claro isso. Né? Não se assustem, mas a verdade, às vezes, ela dura e tem que ser dura. E a transparência, insegurança, não existe meio termo. Né? Não existe aquele, eu estou com meia dor de dente. Segurança é a mesma coisa, ou seguro ou não é seguro. Né? E é muito importante isso. E na parte de software, né, o software livre, ou aquele software não registrado, não licenciado, qual que é o risco que ele provoca para você? Vamos esquecer um pouquinho sobre o home office nesse minuto e fazer uma reflexão. Você está na sua casa. Cada vez mais o telefone, esse que nós estamos utilizando agora, fazendo uma live, levando informação ao público, você usa ele para quase que tudo. Né? Quando o software não é autorizado ou registrado, muitas atualizações não são feitas atualizações nos dispositivos. E como funciona o meio criminoso? O meio criminoso, eles utilizam e aproveitam destas falhas que são encontradas nos aplicativos. Né? Eu não vou citar empresas aqui, né? A minha eu posso falar, mas as demais eu não posso. Tem uma grande empresa mundial que simplesmente ficou parada
Saiu no jornal, nas notícias, mas eu não vou citar o nome, tá? Ela é uma empresa mundial de consultoria. Ela ficou, se eu não me engano, quase 7 dias parado. Sabe por quê? Erro humano. No caso dela, olha para você que interessante. Ter uma licença não fica sendo seguro. É sempre a tríade: tecnologia, processos e pessoas. O elo mais fraco sempre e sempre será pessoas. E essa empresa específica, licenciada, bonitinho, parará, parará, parará. Um servidor deles não atualizou. Erro humano de gestão. A pessoa não aplicou. E era assim, eles foram invadidos em junho. A correção foi liberada em janeiro. Foi um prejuízo astronômico. Imagina uma empresa inteira de consultoria ficar parado porque não conseguia. O hacker entrou, criptografou tudo. Criptografou tudo. Então, é complexo, né? Quando se fala de segurança. Então, gente, é uma dica, sempre que possível, claro, tenha pelo menos um sistema operacional registrado. Ah, Gilberto, é muito caro, é não sei o quê, parará. Existem... Você que é estudante, vou contar outra coisa importante. Quem faz faculdade, a maioria dos fabricantes fornecem de graça para quem é estudante de faculdade, os softwares. De graça, então você vai ter um produto registrado de graça. Quantas casas não tem estudantes? Né? E também tem a licença familiar, que você compra uma licença e estende para 5 pessoas. Então, existem métodos, né? E assim, e a minha empresa não comercializa esse tipo de licença, tá? Então, não estou fazendo propaganda em causa própria. Não é. Tá? Então, você quiser comprar uma licença para casa, para home, eu não vendo. Eu não trabalho com isso. Não é meu mercado. Meu mercado é empresarial. Tá? Então, é muito importante a gente ter esse tipo de segurança, ter um antivírus licenciado, ou mesmo que seja de graça, e o seu software licenciado. Oi, Ivan. O que você mostra e demonstra com essa sua colocação é que muitas vezes a pessoa tem o seu sistema invadido não porque alguém premeditou a invasão. Tem o sistema invadido porque alguém está brincando de ser hacker e ele fez uma distribuição daquilo que ele aprendeu ou aquilo que ele, de forma não profissional, se dispôs a querer ser um ethical hacker, né? E encontrou aquela vulnerabilidade. E aquela vulnerabilidade foi uma casualidade. E aquela casualidade, ele se empolgou e ele deu continuidade e fez um estrago que ele próprio não sabe como consertar. Mesmo que você vá lá e pague, ele não sabe, porque ele calhou de encontrar uma vulnerabilidade no seu ambiente que poderia ser contornado por algum tipo de aplicação de um Service Pack, de alguma correção, ou até mesmo de uma configuração de boas práticas. Então, pessoal, olha, o que o Gilberto está deixando claro não é que você está vulnerável, não está deixando isso. O que ele está dizendo é que não existe segurança, existe uma sensação de segurança e um nível alto de sensação de segurança. E nesse princípio, o que você precisa ter é simplesmente fazer um questionamento. Eu uso chave tetra na porta da minha casa. Eu uso um cachorro pitbull na frente e no quintal. Eu coloco cerca elétrica em todo o meu perímetro. Só que essa pessoa, com a internet, não existe essa barreira. A barreira geográfica foi para o sal. Foi para o sal. E não existe. Perfeito, é isso aí. O que ele está simplesmente dizendo a você é que você tem que fazer algumas perguntas. Perguntas simples. Assim, eu teria condições de ser invadido?
a pessoa que está responsável vai dizer assim, não sei, é isso que você precisa fazer a pergunta. Ele diz assim, tá bom, então quem sabe? A Zillion, eu gosto muito do Gilberto, como profissional e como pessoa, tive a oportunidade de trabalhar com ele. O Gilberto é uma pessoa que ele tem um foco da seguinte situação, às vezes binário, e tem que ser binário. Não existe o 0,1 na área de tecnologia. Ou é 0 ou é 1. E segurança, você tem que perguntar, eu estou acreditando que posso ser um alvo? Não, então você vai ser. Você já está um alvo. Exatamente, Gilvan. E o hacker, como que ele funciona? Eles brincam, é exatamente o que o João falou. Eles colocam um scanner e vai procurando. E mais, o mais interessante, nem sempre você é o alvo. Isso. Você pode ser o trampolim. Você é o trampolim para fazer o ataque. Os ataques nunca acontecem. Se eu for um hacker, vou dar um exemplo. Se eu for um hacker, quiser vender uma empresa de uma financeira, né? Eu vou procurar quem que é o mais provido. Não, eu achei o computador do Gilvan na internet. Eu pego o computador do Gilvan e faço o computador do Gilvan atacar a financeira. É assim que os hackers trabalham. Né? Às vezes ele entra do Gilvan ele entra no meu, né? De outra, né? Se eu for hacker, eu entro no Gilvan, do Gilvan eu entro em outra pessoa, porque para dificultar as empresas de segurança achar o ponto de partida do ataque. Então, quando um não é seguro, o duelo, né? Você tem um elo, pode ter 100 elos. Se tiver um fraco, a corrente vai arrebentar. Então, no mundo da segurança, funciona mais ou menos assim. Né? E outra coisa importante que aconteceu, Gilvan, dando seguimento, é que, e agora? Eu olhava para o meu vizinho do lado e falava, oi, essa nota, oi, isso, oi, aquilo, né? E agora? Eu não tenho mais o oi. Eu não estou vendo a pessoa. O cara de cobrança do contas a pagar, junto com o cara do contas a receber, junto com a contabilidade, a dinâmica do presencial exauriu da noite por dia. E aí? E aí, Gilvan? Como é que faz com isso, Gilvan? Rapaz, foi muito trabalhoso para algumas empresas criar esse modelo. Então, pensa assim, pensa que um caminhão que estava atolado no barro, né, no dia seguinte, o pós-corona, todo mundo em casa e querendo sair do barro. Rapaz, foi reaprender um monte de coisa. Isso envolve comunicar. E comunicar envolve voltar a escrever ou ter ferramentas para você falar. Muitas empresas já tinham o hábito de usar ferramentas, vamos chamar lives empresariais internas, você faz reuniões por videoconferência, todas as pessoas já tinham esse costume. E quem não tinha? Quem não tinha essa ferramenta? A rede de celulares entrou em colapso. A minha rede de internet da minha casa caía todo dia de manhã, 3 a 4 vezes de manhã, no momento de pico, todo mundo entrava em casa para trabalhar. Então, todo mundo sofreu, né, com essa adaptação. E seu modelo, vão evoluir um pouco mais para depender menos de pessoas e mais de processos. As pessoas são importantes? São. As pessoas é o elo de tudo. É o elo mais fraco, mas é o elo mais importante. Mas não adianta nada ter pessoas, não ter processo. A pessoa, ela não tem o que fazer. Ela não consegue colaborar com a companhia, com a empresa. Né? Então, isso foi o outro grande desafio. A adaptação. Comunicação. Né? Você tinha impressora e mandava imprimir o papel. Olha que interessante, Ivan. Só essa última falinha aqui. O cara pegava, estava sentado ali, tinha uma impressorinha na mesa do cara, o papel saía lá. Agora não tem o papel. Como que eu faço para comunicar com coisa a pagar, com o pessoal do despacho? Sei lá, você entende? Foi muito interessante essas coisas, essa adaptação. Eles tiveram que se reinventar. E como o brasileiro ele tem uma capacidade muito grande, é muito criativo, você já via de tudo, né?
Principalmente o WhatsApp, gente. O WhatsApp, não sei como é que não entrou em colapso. Né? A impressão foi substituída por foto. Aí vinha um segundo risco. Ainda bem que o WhatsApp é bem seguro, né? Ele é totalmente seguro? Não existe segurança 100%. Mas imagina você te pegar uma petição judicial. Isso é uma exposição absurda. Tira uma foto do WhatsApp e manda para uma pessoa da sua empresa. Né? Essa pessoa é descuidada com o telefone, ou baixa ela em algum lugar que é inseguro, essa informação alguém pega. Né? Então, ou seja, existem vários temas, né, envolvidos nesse processo de home office, que essa parte de comunicação é o mais trabalhoso e o mais crítico, na minha opinião. Porque o resto é fácil resolver. Eu crio uma VPN, eu faço uma configuração, e o processo, e a pessoa, e o documento. Né? Realmente... O que você acha, Gilvan? Eu vejo Hã? que você ainda está sendo bonzinho. Você está sendo bonzinho. Porque lembre-se porque lembre-se que você ainda tem, e essa observação que o Alexandre Severo comentou sobre o IoT, tá certo? De você ter uma série de dispositivos que usam da tecnologia e que muitas vezes você tem redes que elas têm a própria limitação de espaço para que elas possam ter todo esse sincronismo de automação. E você agora encontra pessoas que elas estão fisicamente distribuídas e onde não tem nenhum tipo de cobertura para aquele tipo de IoT, tá certo? E você encontra ainda, somando isso, a falta do processo formal, porque pessoas, tecnologia e processo, quando tem a falta de um desses pilares, você começa a ter situações de estresse diferentes. Porque se você não tem processos, você ainda consegue, que, através de pessoas e tecnologia, fazer um certo contexto. Quando você não tem processos bem definidos, contingências automaticamente não são bem definidas, e começa a encontrar os furos que muitas vezes são utilizados goma de mascar para tampar, aquela black solda antiga, e que, na verdade, que quando começa a estourar, ela estoura de uma forma em cascata e você não sabe se está trabalhando em cima da correção da causa ou do efeito. Então, Gilberto, todo esse tipo de cenário ele vai fazer com que o empresário, o profissional, ele comece a questionar momentos que antes eram feitos de formas repetidas e até mesmo impulsivas, que sejam feitas de forma processual, com contingência. Você vê, Gilberto, a gente está falando Isso. há 50 minutos um assunto que ele assim, muito eufórico. É um assunto que você está falando da realidade agora. Isso não está acontecendo com coisas que poderão ou virão. Não tem o futuro. É o presente que você está falando. Você está falando de coisas que a pessoa acreditava que o celular dela era simplesmente uma máquina fotográfica, uma filmadora que podia conectar um vídeo que ela fez daquilo. A gente está falando de coisas muito mais sérias. Ô, Gilvan, falando de segurança, eu queria aproveitar e fazer um parênteses em relação a celular. Pessoal, acreditem, mesmo o celular estando com a tela bloqueada, né, ele tem que estar ligado, tá? Mas a tela escura, principalmente equipamentos Android, eles escutam tudo que você fala. Não. Gilberto, você nunca foi interrompido pela voz daquele software do Android dizendo que não entendeu a sua pergunta? Nunca foi. Porque eu tenho um Android que, de vez em quando, ele diz, eu não entendi a sua pergunta. E está desligado. Engana-se aquele que pensa que o telefone desligado ele não tem vida. Ele está rodando processos. Tá certo? A LGPD vai ajudar a regularizar um monte de coisa, mas não resolver tudo, né? Então, acreditem, existe software de bloqueios, tá?
Existe também agora, a indústria não resolveu o problema, o Android, em relação a escutar, é o que é mais vulnerável, o iPhone nem tanto. Só que, por indução, né, por ondas eletromagnéticas, eles estão conseguindo, os hackers, ativar o Siri do iPhone e roubar a informação do seu telefone. Acreditem, tá? Por ondas eletromagnéticas. E a indústria está trabalhando para resolver esse problema aí. Esse problema aí eu não tenho se foi resolvido. Agora, escutar, existem aparelhos, tá? Perdão, existem softwares que você consegue travar o microfone, né? Tem gente ficando, meu Deus, gente, escuta sim, tá? Infelizmente, é uma verdade. A gente não tem notícia de nada muito catastrófico que essa escuta aconteceu, mas reuniões que envolvem decisões muito complexas, tá? Não levem celular para dentro da sala de reunião. Tá? Porque é complicado. Tem empresas que já não estão deixando levar. Por isso, por quê? Você já percebeu? Tá? Às vezes você acaba de falar de um assunto, você entra na rede social, vem uma publicação de uma casa. Realmente é desafiador. O Sebastião falou aí que o celular é um grande desafio da regulamentação LGPD. A gente tem um consórcio, que é o maior consórcio de empresas do Brasil, na área de tecnologia, para cuidar de LGPD e segurança da informação, que é a 5WS, depois vocês podem entrar lá e conhecer. Realmente, né, a câmera, né, o Gustavo falou da câmera, outro assunto. Não deixe seu computador com a tela aberta em casa. O hacker acessa a sua câmera e você nem vê. O meu... Não deixe. Se você fica de roupa íntimas na sua sala, tome cuidado com câmera, gente. Olha, eu não estou nem falando da câmera, mas tem gente que muitas vezes é flagrado fazendo videoconferência, tá certo? E alguém do home office cruza com roupa íntima. Então, pessoal... Home office é um negócio muito delicado. Então, você tem que ver que a pessoa está dentro da sua privacidade. E lembre-se que tem uma coisa que eu gostaria de lembrar, chamado santo print. Quando o cara dá um print na tela, aquilo ali é um documento. Então, a brincadeira... Esse ponto você falou é importante, desculpa interromper, mas esse também foi um grande desafio, as pessoas acostumarem. Eu estou ali fazendo uma teleconferência, é filho que passa, é filha, é esposa, é o próprio marido, né? Então, ou seja, você passou a ter que, dentro da sua casa, com a liberdade de você vestir como você quer, a partir do momento que entrou na área comercial, você não pode mais, você vai ter que estar bem vestido para evitar. Existe algum softwares, né? Especialmente o Microsoft Teams, que eu conheço muito bem, né? Ele tem uma live que você troca tudo que está ao redor da pessoa. Ele reconhece só seu gesto, seu corpo. Você bota a imagem atrás aqui de uma piscina, de um escritório, de uma indústria. A pessoa pode passar por trás que não vai aparecer. Tá? Isso é uma coisa da tecnologia que foi implementado durante o coronavírus. Foi uma necessidade que a Microsoft viu e desenvolveu rapidamente e disponibilizou. Para quem tem um software registrado, tem esse recurso aí. Né? E, ô Severo, para o Severo não ficar sem resposta, ótimo, eu vou falar com o Gilvan para a gente fazer uma próxima live sobre IoT. Isso né? mesmo. IoT é muito sério, né? Cada vez mais as máquinas estão autônomas, automatização, e foi outro grande desafio da indústria. Né? Gilberto, nós temos somente o pessoal rodava minuto. turno, mas como mandar turno para casa para gerenciar as máquinas? Muita gente, muitas empresas não conectam sua rede industrial na internet por questões de risco mesmo. Meu amigo e a IoT é um grande desafio. Meu amigo Gilberto, vamos encerrar, porque nós temos somente 1 minuto. Tá cortando, Gilvan. Tá. Gilberto. Deixa eu chamar aqui o Gilberto aqui novamente, que caiu. Gilberto.
Um instante. Me chama. Estou chamando novamente Gilberto para conversar. Um instante só. Tan, 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 tan. Oi, Gilberto. Oi, Gilvan. Bem, eu estou tentando aqui, está dando olha, está sendo muito boa essa conversa da gente. Eu não sei se acaba agora, se a gente continua falando. Tem assunto de IoT, eu estou aqui mais ou menos com umas 10 perguntas aqui para você, tá certo? Tem pessoa que está parabenizando, assim, não só, tá? Não só essa iniciativa que você está dando essas dicas, e que são dicas simples, mas são dicas muito importantes. E tem uma coisa que me chama muita atenção. Você não trata isso como sendo catastrófico. Você trata isso de uma forma neutra e muito profissional. Gilberto, parabéns, tá certo? Muito obrigado, Um, Ivan. você ia fazer um comentário, falar sobre o IoT, com certeza a gente vai falar sobre o IoT, mas continua falando. Vamos ver, qualquer coisa aí a gente Não, comenta. primeiro, Gilvan, é 1 hora só, né? Do Instagram, né? De transmissão, eles cortam, tá? Mas primeiro eu ia resumir as dicas, né? Que dicas que eu posso dar, né? No resumo. Primeiro, mudar o endereço IP do seu modem de casa. Colocar Pessoal, uma senha segura. Quem não sabe o que é endereço IP, toda conexão precisa ter um endereço de referência. Esse endereço IP que ele está comentando. Qualquer coisa Exatamente. que tiver alguma dúvida, pode entrar depois e mandar uma mensagem para mim. Gilberto, a conta do Gilberto também é uma conta que ele pode receber mensagem. Então, Isso. eu estou lhe interrompendo para deixar as pessoas muito à vontade de falar com a gente e quebrar essa distância que muitas vezes a tecnologia ela dá a entender que existe. Quebra a distância. Estão todo mundo colado, junto. É isso aí, pessoal. É isso aí. Tem meu Instagram, né? Fiquem à vontade de mandar mensagens, né? Eu vou deixar meu e-mail, se vocês quiserem entrar em contato comigo. Já estou escrevendo. Só um minutinho, por favor. Tá? Fiquem à vontade. Eu teria um imenso prazer de compartilhar, né? Eu não guardo informação comigo. Eu aprendi que informação você tem que compartilhar, né? É a única forma de você... Acho que está certo, gilberto.faria.com.br. Então, assim, resumindo as dicas, simples, né? Tem um antivírus, mesmo que seja free. Troca o IP, o endereço do seu modem de casa. Não deixa a senha disponível simples, tá? Crie uma rede, se possível, oculta. Existe como, não sei fazer. Não se preocupe. A pessoa ou a empresa que vai instalar o modem pode te fazer essas pequenas configurações. Exatamente. Saiba Gente, pedir. não existe a coisa melhor do mundo. Pedir. Anote a melhor para exatamente. Pedir. Não queira fazer. Melhor coisa que a melhor coisa que tem, gente, é não saber. Sabe por quê? Porque o não saber abre uma oportunidade para aprender. E a forma de aprender é perguntar, buscar, né? E a gente, quando busca, eu em particular, quando eu busco algo,
e consigo, eu consigo uma evolução, um conhecimento a mais, uma dica a mais, eu me sinto uma pessoa realizada. É muito interessante o não saber, né? Então, movimente-se, pergunte, né? De novo, não faça de todas as informações que nós passamos aqui como sendo um terror, não é um terror. Tá? Não precise ficar aterrorizado. Né? Sempre existe uma forma de você tratar, você vai cuidar melhor dessa informação. Né? Voltando nas dicas. Então, primeiro, IP, né? Senha segura, o antivírus, seja free ou seja o assinado, né? O backup, que não é uma cópia simples, né? Uma dica que eu não dei ainda, procure organizar dados e informações de forma separada. O que é isso, Gilberto, dados e informações? Bom, dado é dado, você consegue fácil. Informação é o dado trabalhado. Esse você tem que reter. Você vai na internet, você pega dado toda hora. Então, no seu computador, crie uma pasta onde tem aqueles documentos, aqueles arquivos que são relevantes para você, para facilitar seu backup, para você guardar aquela informação. Hoje, se você compra, por exemplo, um pacote Office 365, um pacote da Google, você já tem o famoso OneDrive ou Dropbox para você guardar dados lá dentro. Ah, Gilberto, meu dado está lá dentro, está seguro? Da Microsoft, eu te garanto que está. Da Google, eu tenho certas restrições do Dropbox para conta de graça. O famoso Gmail. Tá? O famoso Gmail. Eu tenho, né, a restrição. Dado relevante armazenado em qualquer conta de graça, o nível de segurança é o mesmo. Ou seja, se é de graça, é baixo. Se é pago, você pode exigir. Então, quem trabalha com dado muito sigiloso, sugiro que tenha uma conta paga. Se a empresa não fornece, né, até para os seus dados pessoais. Eu tenho uma conta paga desde 1900 e bola. Eu pago R$ 129 por ano para mim ter uma conta registrada para mim. É muito barato pelo benefício que eu tenho. E lembre-se que quando aquela informação, separar dados de informação é fundamental, mas quando aquela informação sua é de fato informação estratégica, você pode colocar senha. Lembrando que senha, Perfeito, você não precisa colocar senhas fracas, mas também tem que colocar senhas que você possa recuperar sabendo. Porque muitas vezes o cara diz assim... Lembrar, né, Gilvan? Me diga o nome do seu animal. Aí o cara diz, qual? Ou coloque... Então, e uma coisa que eu vou aproveitar, Gilberto, a comentar agora. Algumas pessoas, quando vão fazer algum tipo de cadastro, eles colocam cadastro, o e-mail da empresa. Da empresa. Não é um e-mail pessoal. Aí o que acontece? Essa pessoa muda de empresa e esse e-mail que está lá, ele não consegue recuperar mais porque não é o e-mail dele. Então, tenha cuidado. Quando você vai fazer uma coisa para você, são seus dados. Quando você vai fazer uma coisa para a empresa, são os dados da empresa. Perfeito, por favor, Gilvan. pessoal. Muito bem colocado. Tá certo? Muito é bem importante colocado. lembrar disso. Exatamente. Né? Mas continue suas dicas. A outra dica é o software registrado. Né? Se a empresa, eu não tenho equipamento para te fornecer, para você trabalhar na sua casa, solicite que a empresa instale no seu equipamento pessoal. Ela pode fazer isso. Agora, você tem que permitir. Olha, instale para mim aqui o antivírus da empresa e o sistema operacional da empresa na minha máquina, ou os pacotes da empresa na minha máquina, para ficar mais seguro, para mim poder trabalhar mais tranquilo. Né? Isso é um dos caminhos. Outra coisa importante. Oi, perdão, João. É uma coisa quando... Certo? E que lembre-se que, muitas vezes, o quanto mais você separar sua vida profissional da sua vida pessoal, somente nas suas informações, é muito bom para você. Lembre só essa recomendação.
Tá. Existem outras dicas, né, que é importante. Aí vem em termos de comportamento. Qual que é o pior problema? Chamado curiosidade. Né? Todas as empresas que têm uma cultura de você levar informação para seus funcionários de forma recorrente, o número de invasões ou de roubo de dados é bem menor do que aquelas que não se preocupam com isso. Né? E, estatisticamente, o vírus antigo, né, que nasceu com vírus, hoje são ameaças avançadas, é outro nível de invasão. Como existe muita proteção tecnológica, eles vão qual elo? Lembra dos 3 elos? Tecnologia, processo, pessoas, eu vou nas pessoas. Aí você vai na rede mundial e coloca lá, estou recrutando, olha isso que interessante, isso é fato real, só não posso falar o nome da empresa. Estou recrutando um analista X. Está lá na rede, está no Facebook, está no Instagram, está no site da empresa. O hacker vê isso, ele prepara todo um arcabouço, já tem o e-mail, o contato, e manda um e-mail para essa pessoa. E manda um PDF com um currículo. E acredite, é um currículo. O rapaz, curioso, vai lá e clica nesse PDF e abre e está lendo o currículo. Dentro desse PDF, existe código malicioso que invade sua máquina. Se você tem uma proteção na sua máquina, um antivírus, né? Se tem um equipamento ou tem softwares adicionais de segurança, eles podem filtrar isso e não deixar o ataque acontecer. Mas se você não tiver, você clicou, você não vai nem ver nada. Seu equipamento não muda, seu computador, você não sente nada. Aquele código vai ser executado na sua máquina, ele vai abrir uma porta, o hacker vai entrar ali naquela porta e vai fazer a invasão. Então, muitas empresas que nós atendemos foram assim que foram invadidas. Foi totalmente criptografado, clínicas, laboratórios, indústrias. Não existe um segmento melhor ou pior. Escritório de contabilidade. Simplesmente roubaram os dados. Brother, ou paga ou não tem um dado de volta. Agora, aquele cara que tem, o que o Ivan falou anteriormente, que backup não é só cópia, que backup é uma metodologia. Então, as empresas que têm a metodologia mais simples, gente, não precisa ter nada muito mirabolante. E mais, o backup, ele é de acordo com o seu negócio. Ele tem que ser escrito de acordo com o seu negócio. Então, o empresário, pô, eu fecho minha folha aqui, então eu tenho que ter um backup antes e depois. Não sei, eu fecho a contabilidade aqui, a colar, toda sexta-feira. Então, você consegue criar ritos simples, mas que vai guardar seu backup. A hora que o hacker roubar, você ignora, formata a máquina e devolve os dados. É claro, né? Aí você vai ter que proteger. Então, assim, são dicas simples, né, Gilvan? Que a gente consegue evoluir, tá? E se vocês querem saber mais, tá no meu e-mail, tem um Instagram meu de Gilvan, fique à vontade de fazer perguntas, que a gente vai ter o prazer de ajudá-los. A Del é uma pessoa muito querida e que, você falando isso sobre criptografia, com certeza ela deve ter se remetido a uma experiência que ela conheceu sobre isso. Não dela, mas de pessoas próximas a ela. Mas eu gostaria de fazer um complemento na observação do backup, tá certo? Que, para mim, é fundamental e que muitas vezes as pessoas são surpreendidas. O backup, quando realmente tem um conceito de backup com metodologia e que você Perfeito, Gilvan. É importante testar assim.
para que você possa se sentir confortável na rotina que está sendo implementada. É só uma parte que eu fiz, Gilberto, porque muitas vezes a pessoa diz, tem a backup, tem a backup, tem a backup, tem a backup, ele faz uma metodologia do backup, mas esquece de fazer restore e ele depois diz, eu não fiz restore porque eu não tenho um ambiente para fazer isso, eu não tenho máquina para fazer isso. Mas lembre-se, backup sem restore é muitas vezes uma ilusão que você está tendo e vai ter um preço alto a ser pago quando você de fato precisar. Exatamente, Gilvan. E, inclusive, eu queria compartilhar, como nós estamos aqui para compartilhar informação, backupear dados corrompidos também é um problema, né? Então, a gente, a Zillion, para as empresas, a gente usa um produto que é reconhecido pelas empresas, pelas escuderias de Fórmula 1, utilizado pelas escuderias de Fórmula 1, que ela tem proteção contra o ransomware, que é aquele que captura o dado e criptografa, né? E também eles vendem para pessoa física. De novo, eu não vendo para pessoa física, tá, gente? Eu não posso nem vender para pessoa física. Mas se vocês entrarem no site, quem tiver interesse, quiser um backup totalmente nuvem, protegido, né, tem garantia, é muito rápido, muito comprimido, relativamente muito barato, tá? É barato mesmo, são centavos de dólar que custa, tá? Pouquíssimos centavos de dólar, tá? Pelo volume que você vai, né? E se você comprando o backup, você já ganha proteção de invasão da sua estação de trabalho. Ele já vem com proteção no agente, né? Inclusive, numa live que nós fizemos, nós mostramos ao vivo a coisa, o ataque acontecendo e ele matando o ataque de anti-ransomware. Tá? O produto é fabricado pela Acronis. AC, vou botar aqui, vou escrever. Tá? Se alguém pessoal tiver interesse em adquirir, tá? Pessoal, é muito simples, muito fácil de instalar. O mais difícil é você organizar os dados para poder fazer o backup. Bom, tem uma pergunta aqui, ó, do Gustavo. Vocês já pegaram um caso de empresas que foram atacadas por uma conexão VPN através de um computador infectado de um colaborador? Sim. Lembre-se, a VPN, ela simplesmente cria um túnel da estação até a empresa. Certo? Sim. Agora, se você tiver algo malicioso já no seu computador instalado, que você não sabe, se você usa os famosos softwares de você fazer download, aquele lá é o pior. É o pior. Sabe aquele software? Faz tanto tempo que eu não uso isso que eu nem sei mais o nome mais. Aquele software que você baixa música, filme, você lembra do nome deles? Qualquer um deles. Gente, Tuber. Deu um branco agora. Tuber, que baixa vídeo do Face. Eu sei o que você está Não, é um que busca mídia, música. Tá. Gente, eu esqueci o nome. Tá, pessoal? Me perdoe, esqueci o nome agora. Mas qualquer um desses que baixa essas mídias da internet, eles são os principais canais de infecção. Então, se você está na sua máquina já, você abriu a VPN, Emule é um deles. Tá? O que ele faz? Ele vai pegar através daquele tunelamento, se você não tiver um software de proteção do túnel na sua própria estação, através do túnel ele vai chegar aonde? Vai chegar lá no IP da sua empresa. Se lá na sua empresa, se você não tiver um firewall, se não tiver uma camada de proteção adequada, e tiver portas, principalmente as portas mais comuns, 8080, né? Aquelas portas básicas, 8080 é uma porta de navegação de browser. Né? Para cada protocolo de comunicação, o protocolo é como se fosse uma linguagem. Vamos pensar assim, né? É um formato de troca de dados, chamado protocolo. E vários protocolos usam portas. As portas são caminhos que o sistema precisa percorrer para chegar de um lado para outro. Então ele abre uma porta, o equipamento escuta de um lado, do outro, ele manda informação de um lado para outro, tá? Simploriamente é isso. Aí o que acontece? A famosa porta está aberta. Aí pronto, aí o bichinho entra, coloca um hospedeiro lá. Colocou o hospedeiro lá, meu amigo, tchau. Bom dia. Ele vai invadir. E veja quando você está falando isso, claro, ninguém está falando aqui que nós somos especialistas, mas o que a gente está falando é que a gente tem como missão fazer perguntas e levantar questionamentos, tá certo?
Isso. Obrigado, Gustavo, que falou, e Thiago aí, que deram dica aí do nome dos produtos. Segue aí, João. Quando a gente está fazendo perguntas e levantando questionamentos, a gente tem que ver que o pessoal da área de infraestrutura, quando libera uma VPN para uma aplicadas dentro do ambiente profissional. Esse é um assunto assim fantástico. Gilberto, eu tô com o coração partido e dizendo que, cara, eu passaria muito mais tempo conversando com você, mas a gente sabe que tudo tem que ter começo, meio e fim. Eu sei que Enfim. já foi. Mas vamos ter o próximo, Gilvan. Não, isso a gente aí pode eu não ter tenho vários dúvida. outros, beleza? Olha, a gente combina. Eu não tenho dúvida sobre isso. Quero parabenizar assim você, agradecer demais que você abriu uma janela para a gente ter essa conversa. Eu sei o quanto você é demandado, não só pela família, mas pelas pessoas profissionalmente. Gilberto, eu só tenho que te agradecer e dizer que eu estou assim, muito feliz de a gente estar tendo a oportunidade de nos rever, trocar essa ideia, somar nossas experiências, somar essas experiências às experiências das pessoas que estão junto conosco aqui compartilhando com coisas simples, mas é a simplicidade que faz a diferença. Você vai ser intimado para um outro assunto, porque você tem uma riqueza de conhecimento que ela transita em vários ambientes. Não estou dando festa, não, tá? Fazendo assim. Quando um colega meu olhou para mim e disse assim: vocês são parentes, a abreviatura dos seus nomes são tudo iguais. Eu disse: olha. O Gilvan teve a sorte de assinar igual a mim. Não somos parentes, nossa, né, Gilvan? Mas como eu nasci primeiro do que ele, tá certo? Então, normalmente... Eu tive a sorte, né, Gilvan? Eu tive a sorte. Não, Gilvan, assim, eu agradeço. Você sabe que é recíproca e verdadeira. Te agradeço os elogios. Eu aprendo todo dia, né? E quem está nos assistindo aqui de novo, eu coloquei meu e-mail, vou colocar de novo, né? Porque como a conexão caiu, podem sugerir temas, tá? Isso. Sobre tecnologia, sobre segurança. Eu navego em alguns assuntos interessantes. Por experiência, graças a Deus, eu tive experiência de trabalhar em alguns segmentos. Não sou conhecedor de todos os pontos. Pode ser que alguns pontos que vocês coloquem para a gente debater... Opa, ficou errado meu e-mail. Eu fiquei tão emocionado com o Gilvan falar do meu nome que eu botei o e-mail errado. Perdão, deixa eu corrigir aqui. Absurdo. Então, vou colocar de novo o e-mail. Vocês sugiram temas, né, Gilvan? E essa parceria minha e do Gilvan, a gente vai fazer várias vezes para a gente poder falar sobre esse assunto, tá? Agradeço muito o público, né, de poder nos prestigiar. Compartilhe essas informações com as pessoas mais próximas, né? Divulguem nosso live para as pessoas, que quanto mais informação difundir, melhor para todo mundo vai ficar mais seguro, todo mundo vai ficar mais informado. Eu e o Gilvan também vai aprender mais ainda com vocês. Isso mesmo. Né? Sim, eu só tenho a agradecer e muito obrigado. E me desculpe qualquer coisa, se eu falei rápido, né? Eu vou melhorar, né? Essa a minha fala, né? O exercício, lembra? Aprendizado? Se vocês falam que eu estou falando rápido, eu vou tentar diminuir. Olha, Gilberto, a nossa ideia é sempre fazer diariamente uma live com um assunto interessante, um assunto atual, e que você que está nos seguindo, coloque lá, nos siga, compartilhe, comente, troque ideias, dê sugestões, porque o importante é a gente saber uma coisa: ter sucesso sozinho não é sucesso. O sucesso tem que ser compartilhado. O sucesso é em grupo. E quanto mais as pessoas possam somar ao seu sucesso, ao meu sucesso,
vamos todos termos sucesso e sermos felizes. Gilberto, eu desejo a você, para a sua família, uma ótima quarentena, que aí o home office seja sempre seguro e que vocês que estão nos assistindo, muita gratidão e um desejo enorme. Desejo a vocês uma excelente semana, porque todo dia não é dia de domingo, não. Quem está em home office, segunda é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, são dias com personalidade e que vocês têm horário. Crie hábitos e sempre, sempre desejo o melhor para o próximo. Gilberto, querido, é isso aí. Um abração. O importante é ser feliz, Gilvan. Sempre, sempre. Né? Ser agradecido. Né? A gente tem que agradecer sempre. E eu sei que a gente ajudando um ao outro, né? Não é essa pandemia ou não é qualquer outra situação que vai fazer a gente amolecer. Eu acho que a gente tem que ser mais patriota, a gente tem que ser mais humano, que a gente tem que ajudar mais um ao outro, né? Ajudar o mais próximo possível, principalmente o pequeno empresário que sofreu tanto com essa pandemia, né? E cada um doando um pouquinho, juntos, somos mais fortes, Ivan. Obrigado, boa noite. Pessoal, foi 10 e aguarde as perguntas. Um abraço. Um abraço aí. Tchau, tchau. Tchau, turma.